está muito alinhado com o que foi falado no momento dos dízimos. Eu creio que Deus quer falar ao seu coração. Vou convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Amém? Vamos animar essa igreja nessa noite. Hoje não vou dar tanto motivo para animar vocês, mas vamos lá, gente. Vamos ter alegria, vamos ter o coração na presença do nosso Deus, para aquilo que nós vamos falar. Eu quero pedir que você me ajude a gerar um ambiente de expectativa, um ambiente de temor e tremor na presença de Deus. Amém? Que você possa estar concentrado, atento a tudo que o Senhor quer falar ao seu coração. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se você puder ler esse texto, vou pedir todo silêncio, toda atenção, reverência ao texto bíblico que nós vamos ler. Amém? Vamos ler o texto? E diz assim, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar, feche os teus olhos. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Já foi profetizado aqui que tem pessoas nessa noite que serão impactadas e receberão uma palavra que precisam receber nessa noite. Então nós oramos em nome de Jesus. Eu oro para que nesse momento todas as forças malignas, todas as forças das trevas, toda opressão diabólica, seja quebrada agora em nome de Jesus, toda resistência. Eu oro para que o Espírito Santo venha com poder nesse lugar. Eu oro a Deus para que a presença de Deus esteja nesse lugar de uma forma poderosa e sobrenatural. Ó Deus, que nenhuma palavra seja pregada fruto de uma ideia, fruto de sentimentos, fruto, ó Deus, de pensamentos humanos. Mas que nessa noite nós possamos estar expostos a uma palavra viva, a uma palavra de Deus, a uma palavra eficaz, a uma palavra profética, a uma palavra de confronto, de cura, uma palavra que seja o sopro do próprio Deus, que seja o hálito de Deus, que seja a presença de Deus, e que isso possa nos constranger e nos levar a uma vida séria com Deus, e nos levar a uma caminhada séria com Jesus. Eu oro em nome de Jesus e eu peço ao Espírito Santo, que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor venha fazer aquilo que não podemos fazer na força do nosso braço. E que o Senhor faça com que o clima e o ambiente desse lugar seja de santidade, do amor de Deus, da bondade, da paternidade. Eu oro para que o Espírito de Deus gere nesse lugar um ambiente de paternidade, um ambiente da casa do Pai. E que possamos, ó Deus, receber as orientações do nosso Pai, junto com o seu amor, junto com o seu perdão, junto com as suas recompensas, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o impacto de uma decisão. Esse é o título da mensagem dessa noite, o impacto de uma decisão. Tudo aquilo que nós decidimos, causa um impacto enorme em nossas vidas. O texto está dizendo, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Você imagina comigo, pensa comigo num texto, que na hora de ser escrito, inspirado pelo Espírito Santo, começa com a frase, não brinque com Deus. Vocês imaginam o peso desse texto? Quando diz o texto, de Deus não se zomba, é não brinque com Deus. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, tudo depende da área da vida, mas existem pessoas que são crentes, que querem Jesus, que querem andar com Jesus, e que em determinadas áreas servem a Jesus com seriedade, mas que em algumas áreas
estão zombando de Deus. E o texto é para isso, é para nos trazer esse alinhamento. Em quais áreas da nossa vida nós não estamos levando Deus a sério? Nós não estamos tratando Deus como a santidade que Ele merece ser tratado. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E na sequência Ele vai dizer: pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, aquilo que eu semeio, eu vou colher. Quer entender a ideia da mensagem dessa noite? Assim, o âmago, o fio condutor da mensagem dessa noite? Tem momentos da vida que eu estou repreendendo Satanás de situações que foi eu que me coloquei naquela situação. E eu estou orando, repreendendo, pedindo a Deus um milagre. Mas naquela ocasião específica foi eu que me coloquei. Através de uma aliança, através de uma decisão, através de um voto, através de um compromisso. Em algum momento da minha vida eu me coloquei naquela situação. Aí nós vamos para a televisão, o que não é nada seguro e confiável, e nós vamos ver na televisão uma pessoa que tinha uma dívida com um banco, que foi ela que assinou, que foi ela que se comprometeu, que foi ela que deu, colocou seu nome, colocou ali um avalista, foi ela que se colocou naquela situação. E nós vamos ligar a televisão e vai ter campanhas de igreja, vai ter propostas indecentes de igrejas, falando que se você, claro, eu sei que vocês não se entregam a isso, mas precisa ser falado, que se você orar, ou se você fizer uma campanha, ou se você der uma oferta, ou se você pegar um lenço e for à porta do banco, essa sua conta pode sumir, com pessoas testemunhando essa possibilidade. Imagina um Deus de falcatrua, imagina um Deus se aliando, se associando a uma falcatrua. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, e é por isso que eu falei que eu quero uma igreja arrojada, animada, mas que nessa noite não vai ser tão simples, é porque existem situações que nós estamos colhendo o que nós plantamos. Dói para mim dizer isso, por causa da minha vida, porque tem áreas que eu tenho sido temente a Deus, tem áreas que eu tenho sido fiel a Deus, e nessas áreas Satanás não toca, nessas áreas há um fluir diferente de bênção, mas existem áreas da minha vida onde eu me comprometo com coisas que me trazem peso, angústia, problemas. Faz sentido para os irmãos? Faz. Começou estreito esse culto hoje é isso, mas é por isso que eu creio que nós precisamos entender que é a casa do Pai. O Pai não mede, Dudu tem o pai dele vivo, não mede palavras, o pai para chamar a atenção do filho, para falar algo para o filho. Eu me lembro do meu pai vivo, eu me lembro que meu pai falava aquilo que ele pensava, e se nosso Deus for falar conosco, Ele também vai puxar a nossa orelha. Amém, meus irmãos? O impacto de uma decisão. Tem um grande filósofo, um grande fisiologista, Walter Brantford Cannon, de 1927, ele disse o seguinte, que existe uma resposta do nosso sistema nervoso simpático, fazendo com que, diante de uma situação de risco, o nosso organismo se prepare para uma dessas duas opções, para a luta ou para a fuga. Se eu convidar alguém que não é acostumado a falar em público, e chamar para vir aqui na frente agora para falar em público, vai tremer os membros, as pernas e as mãos. Então as pessoas brincam assim, é bom quando tem um púlpito maior, que dá para esconder as pernas. Aqui não dá, se tremer as pernas, e treme toda semana, as minhas mãos tremem toda semana para fazer isso. Mesmo fazendo isso ao longo dos anos, ainda treme. Mas treme por quê? Treme por causa que nós estamos diante de uma situação de risco, séria. Eu já vi pessoas, Dudu, que no mundo é palestrante. Eu tive uma amiga um dia em especial, que no mundo é palestrante. Gente, pensa numa pessoa com uma oratória perfeita. Foi convidada para vir na igreja para falar algo na época, sobre a universidade. Ela subiu aqui em cima, ela falou para mim, é diferente falar para uma igreja. Tremeu.
Que a igreja de Jesus não é brincadeira subir para falar para uma igreja. Mas por que treme as mãos e por que treme as pernas? Por conta de o que o Dr. Walter descobriu é duas coisas. As mãos, o sangue vai para as mãos, porque se precisar encarar, vai vir na mão para a luta. E para as pernas? Se não der para encarar, fugir. Deus deu para algumas pessoas, Deus deu coragem. E para outras pessoas Ele fez elas terem 1,90 m. Eu faço parte do segundo grupo. Sempre para mim foi mais fácil, alemão, correr do que encarar. Porque na corrida tinha vantagem, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, guardem isso. Lutar, encarar ou fugir. Que a gente vai pegar isso de volta no final da mensagem. Amém? O que é decisão? Gente, nós tomamos decisões o tempo todo. Você está aqui por uma decisão. Você toma decisão da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Inclusive a hora que vai dormir, a hora que vai acordar é fruto de decisão. Qual é a diferença de decisão e escolha? Existem decisões e existem escolhas. Eu vou trazer um pouco da diferença, é algo quase que imperceptível, mas dá para a gente ter uma ideia. A decisão normalmente é quando nós temos apenas duas opções. E eu decido por uma. Escolha é quando eu tenho mais que uma opção. Quando eu tenho mais que uma, né, duas é possível. Então, quando eu tenho mais que duas opções, tenho 3, 4, 5, 10. De 10 opções, eu escolho uma. Decisão é quando eu tenho duas opções e eu descarto uma e aceito a outra. Vou trazer um pouco para vocês dessa ideia do conceito da palavra, da etimologia da palavra. E a palavra decisão, ela vem do latim, decidere. E decidere é formado por um encaixe de duas palavras. A primeira é de, que é fora, e cedere, cortar. É por isso que decisão é quando diante de duas opções eu deleto uma, eu corto uma, eu excluo uma e permaneço apenas com uma opção. Diante de duas opções eu corto, eu vou, sabe, decidir é excluir, cortar, eliminar uma das opções. Eu quero ler um texto para vocês entenderem. Eu vou trazer 2 exemplos bíblicos. O primeiro está em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus se agrada de Abel, mas Deus rejeita Caim. E agora Caim começa a ter um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, um sentimento de querer matar seu irmão. Então Deus vai falar com Caim. O que Deus vai falar com Caim? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não o fizer, saiba, o pecado bate à porta, ele deseja dominá-lo, cabe a você dominá-lo. Ele deseja governá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Olha só o que Deus está falando para Caim. Caim está com raiva do seu irmão, com a cara feia. E de repente Deus chega para Caim e diz assim: você tem duas opções. O pecado está batendo a porta, cabe a você. Ou é o pecado que vai governar você, ou você que vai governar o pecado. O primeiro exemplo que eu tenho sobre decisão é a decisão de Caim. Caim tinha duas opções. Ou ele se submetia a Deus e se tornava aceitável, ou ele eliminava a concorrência. E ele quis eliminar a concorrência como se isso fosse fazer ele aceitável a Deus. Você fala, que pesado, pastor, mas você elimina a concorrência todo dia. Como que você elimina a concorrência? Sempre que alguém se destaca diante de Deus, você corre o risco de, com as suas palavras, criticar, zombar, difamar, na ideia de diminuir o sucesso dos outros, diminuir o resultado dos outros, diminuir as bênçãos dos outros, dar uma justificativa para as bênçãos dos outros, para que você se sinta melhor com os seus problemas, com as suas mediocridades, com as suas limitações. É por isso que dizia já, né? Nos antigos ditados já se dizia: só se atira pedra em árvore que dá fruto. Porque muitas vezes nós queremos invalidar o outro para que a gente apareça. Nós queremos diminuir o outro para que a gente seja importante. Então o que Caim faz? Caim decide matar. Caim decide destruir sua concorrência, decide roubar, decide, destruir seu irmão. A segunda história que eu tenho de decisão, e
eu teria muitos, porque tudo na Bíblia é decisão, mas eu escolhi duas, uma de um homem, e essa que dá errado, e uma de uma mulher que dá certo, é a decisão da rainha Esther. Esther agora, ela é esposa do rei, e agora existe um decreto sendo preparado, elaborado para destruir todo o povo judeu. E agora Esther, que é a esposa do rei, mas que faz 30 dias que não é chamada para ver o rei, pensa na situação. Ela não é chamada na presença do rei 30 dias. E existe uma lei, existe um decreto, ninguém pode entrar na presença do rei sem ser convidado. E quando começa esse processo de matar todo o povo judeu, Mordecai, primo de Esther, que cuidou de Esther quando seus pais morreram, ele manda um recado para Esther: o que você vai fazer como rainha? Você vai falar com o rei? E Esther diz assim: faz 30 dias que eu não sou chamada, e você sabe que se alguém entrar sem ser chamado, pode morrer. Aí Mordecai vai responder para Esther e dizer assim: olha, saiba que Deus vai livrar o seu povo, mas você não ficará impune se você falhar em cumprir com a sua obrigação. Aí ele vai dizer o seguinte: será que não foi para esta conjuntura que Deus te colocou aí? Será que não foi para um momento como esse que Deus te colocou aí? Então Esther manda um recado para Naamã, para Mordecai. E Esther vai dizer assim para Mordecai: convoca um jejum de 3 dias. Eu vou jejuar, as meninas que estão comigo também vão jejuar, e eu vou entrar na presença do rei. Ela tinha 2 opções: entrar ou não entrar. Ela tinha 2 opções. E a Bíblia diz que ela ousadamente, sem ser convidada, entra na presença do rei Assuero. E o rei Assuero estende o cetro de justiça, o cetro de bênção, e ele valida a entrada dela. De acordo com o decreto, se ele estendesse o cetro, essa pessoa ficaria livre de ser morta ou de qualquer tipo de castigo. E ele vai dizer: o que te traz, o que você quer? E aí vocês conhecem a história. Ela vai convidá-lo para um jantar, e depois para um segundo jantar, e ela vai fazer o pedido em intercessão ao povo judeu. Amém? Deus salva o povo, destrói o inimigo do povo. Deus abençoa e honra Mordecai, mas Esther precisou tomar uma decisão. Você toma decisões o tempo todo, algumas de maior importância, outras de menor importância. Mas a grande questão do que diz o texto é que se você tomar uma decisão, você precisa estar disposto e disposta a arcar com as consequências daquilo que decidiu. E depois de decidido, assinado, aliançado, prometido, depois do compromisso ter sido feito, você precisa estar disposto a lidar com as consequências. Por isso que o texto começa dizendo: com Deus não se brinca. Cuidado com as decisões que você toma, cuidado com as palavras que você diz, cuidado com as alianças que você faz, porque uma aliança mal feita, uma palavra maldita, já diz maldita, uma aliança mal feita, uma palavra maldita, um compromisso que não era a vontade de Deus para a sua vida, vai trazer para você desgosto. Quando eu vou em Oséias capítulo 5, versículo 11, diz assim: Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás dos ídolos, porque decidiu não buscar a Deus, ir atrás dos ídolos. Vocês ouviram o texto, meus irmãos? Está dizendo que existe um povo, a tribo, o povo da tribo de Efraim, dos descendentes de José, está dizendo que eles estão oprimidos, esmagados, por causa de uma decisão. E minha pergunta para vocês nessa noite: você já decidiu algo que trouxe desprazer, tristeza, angústia, destruição e mal para a sua vida? Não precisa responder. Se você é ser humano, se está respirando, eu sei que você já fez. Eu sei que você já fez alguns bonés na vida. Esses
dias eu falei para a Daína, eu não me lembro do que eu estava falando, eu usei na mesma frase, não, a pessoa fez só boné, fica só soltando balão. Gente, é um dialeto a nossa linguagem, né? É um dialeto. A gente tem que cuidar, né? Que as pessoas não entendem o que nós estamos falando, né? Meus irmãos, se você é um ser humano, você já tomou decisões erradas, já começou coisas que não era para começar, você já fez. E o pior não é só você começar uma coisa errada e se arrepender, o pior é quando Deus está falando, não faz, você está ouvindo, está no teu coração, está no teu espírito, você não tem paz, vai lá e se compromete. E depois que se comprometeu, tem que colher. E quando está colhendo, o que acontece no momento da colheita? Vem aquela voz, mas Deus não tinha me autorizado, Deus não tinha me dado paz, eu fiz na força do meu braço, eu fiz na raça, eu fiz por desobediência, eu fiz do meu jeito. Eu estou confrontando aqui, culto após culto, esse espírito regional, essa cultura local que nós temos. Gente, nós somos descendentes, muitas vezes, gente, de italiano, de alemão, de polonês. Hoje eu vou poupar os índios e os negros, né? Hoje vamos pegar só esses descendentes, alemão, italiano, polonês, outras descendências europeias, certo, gente? O que é? Turrão, teimoso, trabalhador, esforçado, mas muitas vezes quando chega diante de Deus, quer fazer valer esse trabalho na força do braço. A Bíblia fala de duas coisas apenas, segundo Agostinho, né? Agostinho de Hipona. A Bíblia fala de duas coisas: do orgulhoso que Deus rebaixa e do humilde que Deus levanta. E aí nós, com esse perfil marrento nosso do sul, não incluo todo mundo, né? Mas assim, predomina na nossa cultura esse jeito orgulhoso, esse jeito meio soberbo. Aí nós apanhamos na fé, aí nós apanhamos na vida com Deus, porque tratamos tudo muito na força do braço, e Deus quer fazer com que os nossos braços, com que o nosso coração estejam tudo diante dEle, quebrantados, né, em humildade, em quebrantamento, se humilhando diante de Deus. E esse nosso orgulho, esse nosso jeito marrento não vai nos ajudar, nós precisamos de arrependimento. Amém? Então, meus irmãos, existem decisões que causam tristeza. Vou dar uns exemplos. Você decidiu se casar. Já vou começar por aqui. Fez uma aliança. Diante de Deus, essa aliança é para toda a vida. Algumas pessoas nesse ambiente já viveram a dor, a tristeza e o desgaste da quebra dessa aliança. E como dói. Eu nunca experimentei, que Deus nos dê graça, que a gente continue dependendo sempre de Deus, e com muita honestidade possa permanecer casados até o final da nossa vida, mas eu muitas vezes aconselhei pessoas, e meus irmãos, pensa nas tristezas, no desgaste, na dor, na angústia de uma pessoa que passou por traição, quebra de aliança, o casamento foi rompido, separação, divórcio, filhos, bens, disputas e problemas. Gente, é dor para anos, é difícil de se levantar de um divórcio. Aí vai um casal tão popular, tão famoso, né, nas mídias, na televisão, e que fez parte até da nossa infância, tanto pela música, pela família, pela história, e esse casal vai na televisão e monta uma história romântica de divórcio. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não existe história romântica de divórcio. Divórcio dói, divórcio causa tristeza. E eu não estou falando isso para diminuir quem passou por um divórcio, muito pelo contrário, até para dizer, nós como igreja reconhecemos a dor que um divórcio causa, e a igreja está aqui para lidar com isso, ajudar nisso, servir nisso, para que você possa ser curado, para que você possa ter sua vida restaurada. Sempre de preferência que o casamento seja restaurado, e quando não é possível, que haja uma nova chance no Senhor, com seriedade, porque com Deus não se brinca. Amém? Meus irmãos, nós vamos ter decisões e alianças, como por exemplo, na hora de fazer um negócio financeiro, começar um empreendimento, fazer um empréstimo, fazer um financiamento. E quantos aqui já passaram ou estão passando pela dor de ter feito um compromisso e depois aquilo não ter sido como você tinha planejado?
Você se comprometeu e na hora você imaginou um cenário, mas o cenário mudou. Ou foi um problema de saúde, ou foi um problema... Gente, eu encontrei pessoas na época da pandemia, que o cara tinha uma empresa de segurança com contratos para o ano. E ele disse, pastor, os meus contratos foram 70 contratos cancelados, todos de milhares de reais. Mas os compromissos que ele tinha feito com o negócio dele, continuavam lá. A pessoa de quem ele emprestou, a pessoa para quem ele precisava prestar contas, fazer seus pagamentos, você continua pagando, o imposto você continua pagando, as pessoas a quem você deve, você continua pagando, mas de repente, do nada, uma doença, uma situação inesperada, mudou o cenário, e você foi esmagado pelas circunstâncias. Está fazendo sentido para vocês? Uma decisão mal decidida, uma decisão mal tomada, uma decisão que desagrada a Deus, traz angústia, traz tristeza. Então, quando nós falamos de decisões, eu queria que você fizesse uma avaliação nessa noite da sua vida. Que decisões que foi você que tomou, que não foi Deus que falou, que não foi Deus que decidiu por você e que te trouxe angústia, e principalmente essa mensagem é para você que está vivendo um momento de angústia por ter feito coisas que Deus não te mandou fazer. Eu quero trazer nessa mensagem uma resposta. A resposta é, pastor, Deus, o que eu faço depois que eu tomei uma decisão errada e agora estou sendo esmagado e sofrendo com as consequências da decisão? O que eu faço? Não tem sentido eu falar sobre decisões se você não sair daqui com uma receita, com uma orientação bíblica do que você deve fazer. Então, para isso, eu preciso dizer para você que existe na Bíblia uma série de histórias, e se você for, eu não teria uma história para contar, mas eu teria muitas histórias. Se você for ler os livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, você vai ver isso. Se você ler o livro de Juízes, você vai ler isso. O que você vai ler? Você vai ler a história de um povo que Deus separou para si, de um povo que Deus abençoou, que deu a eles uma promessa, de um povo que Deus ama. E esse povo que Deus ama e que Deus abençoou, o que acontece, meus irmãos? A Bíblia vai descrever numa sequência quase que absurda, porque é absurdo, mas aquilo acontece ao longo dos anos. A Bíblia diz, e o povo pecou, adorou outros deuses, buscou ídolos, buscou socorro nos deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos hititas, dos heteus, e Baal, Asterotes, os balaíns, os postes ídolos, os cultos pagãos. E a Bíblia diz, e o povo se desviou do Senhor e buscou ajuda nos deuses dos povos que eram pagãos, que não serviam a Deus. E aí a Bíblia diz assim, automaticamente, na sequência, o povo começou a pagar por suas decisões, começaram a perder suas colheitas, começaram a ser oprimidos pelo inimigo, começaram a sofrer. E aí Deus levantava um juiz, ou Deus levantava um profeta, ou Deus levantava um rei. E aí as histórias da Bíblia vão ser dessa forma. Vinha o rei perante toda a congregação, e chegava diante das pessoas e diante do templo, e esse rei colocava roupa de panos de saco, convocava jejum, esse rei se humilhava, esse rei orava, e ele pedia perdão a Deus, ele se humilhava pelos erros do povo, eles se arrependiam pelos seus erros, o povo chorava, o povo se humilhava, e aí a Bíblia vai dizer assim, então o Senhor ouviu a oração, a humilhação, e principalmente no momento de desespero, o clamor. E quando Deus ouviu, em cada história você vai ver Deus trazendo uma estratégia, trazendo uma direção. Então, quando nós falamos do que fazer, quando eu tomei decisões, eu me amarrei, eu me aliancei com situações que estão me causando males, que estão me causando dores, que está me esmagando, que está me fazendo sofrer. O que eu faço? Qual que é a atitude que eu tenho que ter? Então, meus irmãos, a primeira atitude que eu tenho que ter, a primeira decisão, eu falei para vocês que decisão é decidir entre duas coisas. A primeira decisão,
ou eu culpo a Deus, ou eu assumo a responsabilidade. Ou eu culpo a Deus, ou eu assumo a responsabilidade. E o pastor Dudu está aqui na minha frente, nossas esposas estão aqui, nós fazemos atendimento, tem líderes espalhados aí por toda a igreja. Sempre as pessoas batem na nossa porta para reclamar de Deus. E dizer, Deus não fez, Deus não respondeu, por que Deus permitiu, Deus não agiu, Deus não faz, Deus não responde, Deus não ajuda, eu não sei mais o que fazer, mas Deus não resolve. Então sempre diante de uma situação de colheitas ruins e de crise e reflexo, impacto de uma decisão ruim, eu preciso decidir se a culpa é de Deus ou se a culpa é minha. E eu vou dizer para vocês, talvez você diga, imagina pastor, longe de mim culpar a Deus, mas nós culpamos. Quando Deus demora a responder. No seu coração, na sua mente, eu tenho certeza que você já culpou a Deus. Por que Deus não faz um milagre? Por que Deus não responde? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não põe a mão? Por que Deus não faz algo? E nós nos colocamos opostos a Deus e não diante de Deus. Então, diante de uma decisão mal tomada, diante de algo que eu errei, diante das consequências das plantações ruins que eu fiz na vida, a primeira decisão que eu preciso tomar agora para lidar com a minha situação é assumir a responsabilidade ou culpar a Deus. E aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer que nem sempre tem apenas essas duas opções. Às vezes foi alguém que fez mal para você. Às vezes você é vítima de uma situação que alguém, que não foi Deus, não foi você, mas alguém te fez mal. E aqui você vai estar diante de novo de duas decisões, de uma decisão, de um lado que você precisa escolher, se perdoa ou se não perdoa. Perdão é uma decisão, perdão não é um sentimento. Você nunca vai sentir vontade de perdoar quem te fez mal, mas você precisa decidir, é decisão. Eu escolho não ficar com rancor, mas perdoar. E isso é assunto para uma outra mensagem. A primeira coisa que eu preciso fazer é decidir se eu vou buscar a Deus, clamar a Deus, pedir ajuda de Deus, me arrepender diante de Deus, ou se eu vou culpar a Deus. Então eu tenho mais um exemplo bíblico para vocês. Quando Jesus foi crucificado na cruz, a Bíblia diz que tinham 2 ladrões. Tem várias histórias, tem vários contextos, várias explicações que as pessoas dão para esses 2 ladrões. Mas a Bíblia diz que eles estavam sendo crucificados por culpa do seu pecado. Eles estavam sendo crucificados e eles estavam pagando uma pena que a responsabilidade, que os culpados eram eles. Mas nós vamos ver um ladrão da cruz dizendo para Jesus, você não disse que é o Cristo? Você não é o bom? Você não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, nos tira daqui, salva a ti e salva nós também. Essa é a pessoa que decidiu ficar oposto. Esse ladrão decidiu ficar oposto de Cristo. Ele decidiu criticar Cristo, ele decidiu culpar a Cristo, ele decidiu pedir um milagre. Agora perceba, olha que linha fina, meus irmãos. Ele era um homem pedindo um milagre, mas ele estava pedindo um milagre sem nenhum quebrantamento, mas ele estava pedindo um milagre brincando com Deus, zombando de Deus, culpando a Deus. O segundo homem da história, ele vai olhar para Jesus e vai dizer, Senhor, se quando entrares no teu paraíso, lembra-te de mim. E Jesus vai olhar para ele e vai responder favoravelmente, vai dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 2 posturas, uma decisão. 2 caminhos, uma decisão. 2 opções, uma decisão. Cortar uma, ficar com uma. Eliminar uma opção, ficar apenas com uma. Então quando você está numa situação que você se comprometeu, tomou decisões, sejam elas emocionais, financeiras, espirituais, sejam elas de ordem profissional ou relacionamentos, eu não sei qual foi as decisões ruins que você tomou, mas quando você tomar uma decisão ruim, que você está colhendo uma consequência ruim, a primeira coisa que eu vou dizer para você, decida se humilhar diante de Deus. Se quebrantar diante de Deus e assumir sua culpa. Deus quer filhos responsáveis. Vou contar uma história para vocês. Não tinha YouTube quando era criança, aleluia, glória a Deus.
Deus me ajudou muito com isso, porque eu era levemente terrível, imagina, com ideias. Mas eu me lembro que ouvi na escola que se derretesse areia virava vidro. Então eu peguei uma sanduicheira. No nosso tempo, uma sanduicheira era um equipamento que você abria, colocava o pão e colocava na boca do fogão. Vocês lembram disso? Inclusive, pode que a sanduicheira moderna seja boa, mas jamais chegará aos pés dessa verdadeira sanduicheira. Às vezes queimava o pão, é fato? Todo mundo aí que viveu nessa mesma época que eu tem a lembrança que às vezes o bauru, que a gente chamava, ficava meio torradinho, meio queimadinho. Mas era uma coisa extraordinária. Memória emocional, gente. A gente lembra disso com muito carinho. E minha mãe estava trabalhando, meu pai também. Eu estava em casa sozinho e eu resolvi pôr areia dentro da sanduicheira e pôr na boca do fogão. O problema, a sanduicheira era de péssima categoria, de péssima qualidade. Ao invés de derreter a areia, derreteu a sanduicheira. E quando eu olhei para o fogão, estava a areia intacta, quente para chuchu, mas estava a sanduicheira derretida. E aí eu desliguei, esperei esfriar, levantei aquela sanduicheira. Em Curitiba, onde nós morávamos, né, nós morávamos do lado da casa da minha avó, a gente tinha poço artesiano em casa. E eu tive uma brilhante ideia. Deus o livre, minha mãe saber que eu derreti a sanduicheira. Então o que eu vou fazer com a sanduicheira? Vou jogar dentro do poço. Foi a ideia que eu tive, né? Depois a água estava com metais pesados, né? Mas joguei a sanduicheira dentro do poço. E minha mãe chegou em casa, e tudo certo. Deixa eu falar uma coisa sobre o pecado para vocês. O pecado, quando ele acaba, normalmente tudo continua certo. Normalmente tudo continua bem. E esse é um dos problemas do pecado, porque a consequência não vem imediatamente. Porque a Bíblia está dizendo, tudo aquilo que você semear, isso você colherá. E então o que aconteceu? Chegou um belo dia que minha mãe disse aquela frase terrível: hoje vamos fazer bauru. Eu falei, epa, adoro bauru. E minha mãe começa a procurar a sanduicheira. E procura a sanduicheira. E não encontra a sanduicheira. E procura a sanduicheira. De onde você viu a sanduicheira? Não vi a sanduicheira. Todo pecador tem essa manha para mentir, né? Não vi a sanduicheira, não fiz nada, não tenho culpa. E minha mãe procurou e não achou, e procurou outro dia e não achou, e procurou por dias e não achou, e procurou por meses e não achou. Mas acredite, se você acha que foi ruim a frase que minha mãe disse, hoje vamos fazer bauru, você não tem noção quando foi o dia que meu pai chegou em casa e falou, hoje vamos limpar o poço. Meu pai desceu no poço, balde, e começou a tirar água, e começou a fazer a limpeza, e de repente ele identificou um metal que era um projeto de sanduicheira derretido. Ele falou, Zilda, olha só o que eu achei. E ambos olharam para mim, porque só existia uma possibilidade. Os gêmeos, né, eram pequenos, a minha irmã era pequena, e eu era o culpado, e o meu pecado veio à tona. O meu pecado veio à tona, tá? Então, gente, nessa história, a única consequência foi uma bronca, né? Porque eu não apanhei, porque minha mãe só batia por impulso. Como já tinha passado o tempo, ela não tinha impulso para me bater, né? Porque minha mãe só me batia na hora do calor, assim, da situação. Daí, como já tinha passado, né? Eu não tive uma consequência física, né? Mas tive a consequência de aprender uma lição de que não se mente, que não se esconde. Que se eu falasse no dia, fui eu e fiz isso, não ficava carregando aquele peso, né? Não ficava carregando aquele peso. Então, semelhante à história do pato. Vocês já viram a história do pato? Já viram a história do pato? A história do pato é boa. Eu não sei porque que eu pergunto se vocês já ouviram, porque normalmente quando eu pergunto é porque eu vou contar de novo a história, mesmo que eu já tenha contado várias vezes. Mas tinha um sítio e tinha uma família que tinha um pato muito amado. E era um pato de estimação. E esse pato de estimação era o pato de estimação do pai. O pai adorava aquele pato. E o pai dizia, ó, esse pato a gente não vai matar, esse pato a gente não vai comer, esse pato é o nosso pato de estimação. Ele é mais do que um pato, ele é um amigo, ele é da família.
E aí, um dia os dois irmãos brincando, e fizeram um carrinho, e pegando aquele carrinho, subindo no morro da Avó Suvilina, né? Subindo no morro da Avó Suvilina, desce o Marcos, e brinquedo vai, brinquedo vem, e vai e desce, só que o carrinho pegava muita velocidade. Você sabe, criança quando sobe, né? Porque o menino, gente, eu não sei as meninas, mas o menino é assim, se tem um barranco, ele começa aqui, no começo do barranco, aí vai descendo, mas é paia. Aí ele vem aqui, opa, porque o homem tem um desejo por velocidades. Acreditem, gente, isso é científico, não tenho nenhum dado para justificar, mas é científico. E vai descendo, e vai descendo, vai descendo. Uma hora, um dos meninos pegou tanta velocidade, só que quem que atravessou a frente do carrinho? O pato, que o pai gostava. E o que aconteceu com o pato? Foi para a fita. Foi atropelado e morreu. E aí, eles pegaram aquele pato, levaram para o meio do mato, enterraram, mas o irmão estava junto. E agora o que atropelou o pato diz para o irmão: pelo amor de Deus, não conte para o pai, pelo amor de Deus, não conte para o pai, não conte para a mãe, não conte para ninguém, é um segredo tudo. E aí, deu tudo certo. O irmão jurou não contar. E foram para casa. O pai e a mãe procuraram o pato, não acharam o pato, acharam que o pato tinha ido embora. E o que aconteceu? Os dias se passaram. Mas passando os dias, um dia a mãe falou assim: vamos pensar que o Marcos foi o que atropelou o pato. Desculpe aos Marcos que estão presentes, né? Só por causa que é o Marcos que desceu o morro da Avó Suvilina. E o Juninho era o que guardou o segredo. E aí a mãe diz assim: Juninho, lava a louça. Aí o Juninho dizia assim: mãe, o Marcos vai lavar hoje, pode ser? E a mãe disse: tudo bem. Aí o Marcos disse: como que eu vou lavar? Ele disse: se você não lavar, eu vou contar do pato. Aí vai lá o Marcos: não, mãe, estou com vontade de lavar a louça, tal. E o pai fala, né, assim: filhos, Juninho, você vai ter que me ajudar a lavar o carro. Aí o Juninho diz: não, pai, o Marcos quer ir ajudar a lavar o carro. E aí o Marcos diz: eu não quero. Pato. E foi se passando os dias. Mas o Juninho gostou da brincadeira. E a partir daquele momento a vida do Marcos virou um inferno. Porque tudo que acontecia, tudo que acontecia, todo encargo, tudo que tinha que fazer, o Juninho lembrava do dito pato. E passado dias, com aquela pressão, tendo que fazer tudo, ficando escravo do irmão, né? Prestem atenção no que eu estou falando, ficando escravo do irmão, um dia, diante de uma situação dessas, o Marcos não aguenta mais. Ele diz: pai, eu tenho uma coisa para contar, eu matei o pato. E o pai diz: eu sei, Marcos, no dia que você atropelou o pato com o carrinho, eu estava na janela, eu vi tudo o que aconteceu, vi você atropelando o pato, e vi vocês levando o pato para o mato, e tenho visto você ser escravo do teu irmão nas últimas semanas. E o Marcos falou: mas pai, por que você não falou nada? Ele disse: porque eu estava esperando por esse momento, que você ia ter a dignidade de me dizer que foi você que matou o pato, e ser livre do jugo pesado que você tem vivido com o teu irmão. Essa historinha é para você entender que é melhor confessar, é melhor assumir, é melhor se arrepender diante do pai, porque por mais que você lute, o pai estava na janela. O pai viu o que você fez, o pai viu os compromissos que você fez, as decisões que você tomou diante de um computador, diante de um celular, numa conversa com uma moça, numa conversa com um rapaz, num possível caso de traição, em alguma conversa errada que você está envolvido, em algum compromisso financeiro, em algum negócio financeiro, em algum rolo, em alguma falcatrua, em alguma mentira, em algum empréstimo, em algum rolo com agiota. Eu não sei, eu estou falando para seres humanos que estão expostos todos os dias há muitas possibilidades de matar o pato, de tomar decisões que vão fazer mal. Você diz: Jonathan, talvez ele não decidiu matar o pato, mas tenho certeza que ele decidiu esconder o pato e fugir do pai. E quando a historinha, né, muito boa, diz: o pai estava na janela, é para nós nos lembrarmos que Deus viu as besteiras que você fez. E agora, mesmo sendo um pastor nessa noite, né, me obrigando a trazer uma mensagem um pouco dura,
eu também sou um pastor que representa um Deus que o povo de Israel muito bem descreveu, e descreveram com experiência própria, que diz um Deus misericordioso, compassivo, cheio de amor. Então, quando você errar, ao invés de você ficar contra Deus, mas se humilhe diante de Deus. Ao invés de você culpar a Deus e os outros, assuma a responsabilidade. Então, uma igreja madura é uma igreja que vai chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei. E Jesus vai elogiar essa atitude, porque quando vai falar do publicano e do fariseu, vai dizer que o publicano batia no peito e dizia: eu pequei, eu errei. E o fariseu vai dizer: eu não sou igual a essa ralé, eu não sou igual a esses, eu não errei. Gente, a minha mensagem nessa noite é para que no final dessa mensagem nós possamos nos arrepender diante de Deus das decisões erradas, das palavras erradas, das alianças erradas, dos compromissos errados, dos pecados, dos erros de atitude. Porque se existe uma coisa que resta a Satanás, é fazer você cair no pecado, e caindo no pecado, perder a unção, perder a graça, perder o chamado, e perder as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Só resta isso ao diabo. Tudo foi vencido na cruz do Calvário, nós somos salvos pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Mas se Satanás continua levando você ao pecado, ele continua te escravizando, mesmo que você já foi livre em Cristo. Meus irmãos, a segunda decisão que você precisa tomar, a primeira é se arrepender e assumir a responsabilidade. A segunda decisão que você precisa tomar é: oro ou não oro? Oro ou não oro? Peço uma bênção ou não peço? E aqui entra o orgulho. Eu me lembro que uma vez estava engripado na minha adolescência, e a Daiane falou: ore a Deus para que Deus te cure. Na época nós estávamos lendo muitos livros de T.L. Osborne, curar enfermos, expulsar demônios. E ela falou: ore para que Deus te cure. E eu falei para ela: eu não vou orar. Eu andei na chuva, andei no frio sem casaco, a responsabilidade da gripe é minha, então eu não vou pedir a Deus. E quanto à gripe, tudo bem, porque 3 dias depois eu estava melhor. E se esse orgulho permanece para outras coisas na vida? Eu preciso, diante de uma situação de crise, onde eu estou esmagado por alguma decisão que eu tomei, eu preciso primeiro me humilhar, e eu preciso confessar a Deus o meu pecado, a minha culpa, a minha responsabilidade. Eu preciso decidir orar. Entre oro ou não oro, peço ajuda ou não peço, peço milagre ou não peço, peço misericórdia ou não peço, decida orar. Talvez você esteja endurecido no seu coração, dizendo: mas eu sou o culpado, de que adianta pedir um milagre a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você: vá a Deus, peça um milagre, peça ajuda, peça socorro, assuma a responsabilidade, peça socorro, peça ajuda. Então a primeira decisão é: culpo a Deus ou assumo a responsabilidade? A segunda decisão é: oro ou não oro? Ore. Hoje é a noite, você está numa casa de oração, o clima está mudando no ambiente, o clima do início da mensagem está virando, está mudando, você pode perceber isso? Existe um Deus sério, justo, com quem você não pode brincar, mas ao mesmo tempo é um Deus que ouve as nossas orações, aceita o nosso jejum, aceita a nossa humilhação, aceita nosso pedido de perdão e nos recebe com um atributo dele: misericórdia, misericordioso. Ele nos recebe com misericórdia e graça. Então, aí você diz: pastor, se eu me arrepender, se eu assumir e se eu orar, Deus vai me tirar dessa situação? Não sei. Porque de algumas Ele tira, de outras não. E sabe quais são as melhores? As que Ele não nos tira, as que Ele nos sustenta a passar por toda a colheita, a passar por todas as consequências, sobreviver e aprender. Então, deixa eu dizer uma notícia para você: vai ter momentos que Deus vai te salvar de situações que você se colocou em apuros. Vai ter momentos que Deus não vai salvar, mas vai te sustentar, te ajudar a passar pelas consequências. E quando você estiver passando pelas consequências, você vai começar a fazer uma coisa nova, uma nova plantação.
você vai plantar uma nova plantação, novas sementes. E aí vai acontecer um processo na sua vida. O processo é o seguinte: aqui atrás eu plantei maldição, plantei coisas da minha carne, tomei decisões erradas, fiz coisas que eu não devia. Tudo bem comigo, mas aqui na frente eu começo a colher tudo que eu plantei lá atrás. E agora eu preciso passar por esse vale, eu preciso encarar esse momento de colher o que eu plantei lá atrás. E agora eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás, mas está doendo, está amargo, está angustiante, está me esmagando, está me apertando. Então agora eu começo, mesmo nesse momento de dor, plantar novas sementes. E enquanto dói, eu semeio. Enquanto dói, eu semeio novas decisões. Novas decisões. E de repente chega um momento que aquela colheita encerra, porque toda colheita é ciclo. Começa e termina. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Passardes é que tem começo, meio e fim, vai acabar. Todo momento difícil é passageiro. Qual que é o problema? O problema é quando eu estou passando um momento difícil, tentando consertar decisões ruins com mais decisões ruins. Porque o dia que acabar essa colheita, eu começo uma nova colheita ruim. E deixa eu dizer uma coisa com seriedade para vocês nessa noite. Eu sei que não é em todas as áreas da sua vida. E eu sei que alguns na vida financeira são exemplares. Mas nem sempre o que é exemplar na vida financeira é exemplar na vida moral. Nem sempre o que é exemplar na vida moral é exemplar na vida financeira. Nem sempre o que é exemplar na vida financeira, na vida moral, é exemplar na vida ética. Somos seres humanos e em alguns momentos, em algumas áreas da vida, vamos muito bem, tiramos 10, em outras reprovamos. É por isso que eu não quero que você olhe para a área da sua vida que você tirou 10, porque nessa você passou de ano. Hoje é a noite da recuperação, hoje é a noite de você olhar para aquela nota ruim, hoje é a noite para você olhar para aquela área onde você tem sido deplorável, onde você tem sido medíocre, e dizer: Senhor, eu estou colhendo uma colheita dura, então eu decido plantar uma nova leva de sementes, uma nova plantação. E nessa nova plantação, mesmo que eu ainda colho aqui, chega o momento que acaba a colheita ruim, mas lá na frente eu começo a colher a plantação boa das novas decisões. Imagine um homem que lá atrás traía a esposa, está aqui, plantando, de repente vem sobre ele toda a colheita, é um vale, mas ele não para de trair, a vida dele vai sendo destruída em toda a linha do tempo. Mas imagine um homem que lá atrás traía a esposa, e vamos ser honestos, pode ser uma história de uma mulher também, uma mulher ou um homem que traía a esposa ou o esposo com infidelidade, traiu, chegou um momento que reconheceu, se arrependeu, encontrou Jesus e não tem mais esse procedimento. Fica tudo em paz daqui em diante? Não, ela vai ter que lidar com as consequências, com a vergonha, com a humilhação, com a dor, com o confessar, com o se arrepender, com o chorar diante de Deus. Mas não trai mais, planta fidelidade, planta honra, planta seriedade, perdeu a reputação, perdeu a dignidade, mas está plantando devagarinho, incansável, não se cansa de fazer o bem. Chega o dia que toda essa colheita amarga termina, porque é um ciclo, e começa uma colheita, os frutos da fidelidade, da honra, do arrependimento, da hombridade, da santidade. Todos servem primeiro o melhor vinho, para depois, quando os convidados estão bêbados, servir o vinho inferior. Mas você fez diferente. Quem tem Jesus vive diferente. O pior vinho vem primeiro, e depois o melhor de Deus está por vir. Imagine uma pessoa que nas suas finanças toma decisões erradas e equivocadas. Gente, em uma área como finanças, você pode estar plantando errado e colhendo, mas se daqui em diante você se arrepende, as suas contas vão sumir,
O lencinho vai funcionar? Não. Você vai ter que pagar. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se organizar. Você vai ter que se levantar. Querem um segredo bíblico para pagar as contas? Eu tenho. Opa, várias pessoas eu percebi daqui que ficaram atentas agora. Existe um segredo bíblico para pagar as contas. Sabe qual que é o segredo bíblico para pagar as contas? Se chama vendas. Vendas é o segredo bíblico para pagar as contas. Por que vendas? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que tinha um servo dos profetas que se endividou, e a mulher dele vai testificar diante do profeta Eliseu, dizendo que ele era temente a Deus, mas se endividou. Porque em uma área tudo corria bem, mas em outra área ele acabou cometendo erros, decisões erradas. E quando ele se endividou, logo depois ele morreu. Essa dívida ficou para a mulher, e ela vai para o profeta, ela diz, e agora os credores querem levar os nossos filhos como escravos, fazendo jus do que diz a palavra. Quem toma emprestado vira escravo de quem empresta. O que aconteceu? O profeta diz para ela, o que você tem em mãos? Preste atenção, gente, não é a mensagem dessa noite, mas preste atenção, pode ser útil. O que você tem em mãos? Ela diz, eu tenho uma botija de azeite. Ele diz, então pega isso, junta, empresta das vizinhas várias tigelas, várias botijas, fecha, entra com seus filhos, fecha a porta e deite o azeite na botija, derrama o azeite. Ela faz tudo o que o profeta falou. E ela pega o que ela tem em mãos e ela começa a derramar. E quando ela começa a derramar o que ela tem em mãos, aquele azeite começa a multiplicar. E quando o azeite começa a multiplicar, o que acontece? Vai encher todas as vasilhas. Quando chega na última vasilha, ela diz, tem mais uma? E os filhos dizem, não tem. Então cessa o milagre. Ela volta para o profeta. Profeta, peguei a vasilha, fui lá, enchi várias canecas, vários potes, várias botijas de azeite. Aí o profeta vai dizer para ela, então pega, vende, e com o dinheiro da sua venda dessas botijas de azeite, você vai pagar as suas contas. Gente, quer pagar as suas contas? Você vai vender, seja um serviço, seja um produto, seja um conhecimento, seja alguma coisa que você tem em mãos hoje para negociar, para vender. Uma vez nós tomamos uma decisão errada como igreja. Quem é da época aqui sabe, alugamos um prédio mais caro do que a nossa capacidade de pagar o aluguel. A solução naquela ocasião foi encerrar o contrato e sair daquele prédio e ir para um prédio menor, que era a nossa capacidade. Mas enquanto a gente não encerrava o contrato, a gente vendeu pastel. A gente levou a ideia do azeite a sério demais, né? A gente só não vendeu o azeite, a gente fritava o pastel e vendia o pastel para pagar o compromisso. Chegou um dia que a gente fez um bazar, que quem era músico tinha instrumento, a gente colocou até os instrumentos para vender, para pagar. E depois fez o que a Bíblia falou, fomos para a pessoa de quem a gente tinha alugado e disse, olha, estamos muito gratos, somos muito felizes, mas não somos de dever, nós vamos sair do prédio. A pessoa foi super gentil com a gente, e a gente saiu do prédio, foi para um prédio bem menor, e Deus nos abençoou muito naquele prédio menor. Escutem, quando você está disposto a assumir a responsabilidade, assumir que errou, se humilhar diante de Deus e passar pelo processo da colheita. Eu me lembro que eu, um pastor soberbo, orgulhoso, como sempre fui, metido, eu me lembro quando nós fomos atrás do posto maçã, era na minha cabeça, tá, gente? Desculpa, isso é da minha cabeça. Era um negócio assim melhor do que era lá no Santo Antônio, era um negócio legal. Caprichamos, trabalhamos pra caramba para ser uma igreja moderna, bonita, eu sempre tive isso no coração. Aí de repente desmontamos tudo, lavamos tudo e viemos aqui para um prédiozinho, mas pensa num prédiozinho, gente, que era bem pequeno, bem ruim, de acabamento ruim, pequeno, e foi ali que nós crescemos. Deus honra quem se humilha. Mas nós passamos um tempo, gente, eu me lembro do seu Elias Bossóis. Vocês conhecem o seu Elias? Conhece o seu Elias Bossóis? Eu me lembro que ele fez um documento para nós, custava R$1.200, se não me engano. Eu me lembro no dia de pagar o seu Elias, naquele conflito do prédio, da situação, não tinha o dinheiro. Eu chamei o seu Elias e falei, seu Elias, não tenho dinheiro para lhe pagar, do seu trabalho, o que é digno, o que é certo. O seu Elias falou, adianta, junta o dinheiro na hora que vocês puderem, meu amigo. Ele foi gentil ao extremo, meu amigo, o dia que vocês puderem, vocês me pagam. Quando nós estávamos aqui na igrejinha, na Rio Grande do Sul, nosso caixa começou a se recuperar, nos organizamos, a primeira vez que sobrou R$1.200, chamei o seu Elias Bossóis, comprei um presente.
Eu me lembro até hoje, comprei um presente, chamei ele lá na igreja e disse: seu Elias, passamos alguns meses devendo para o senhor um trabalho que o senhor fez para nós. Eu quero lhe pagar o que lhe devia e quero te dar um presente pela gentileza de ter aguardado. Vocês entendem, meus irmãos? Quando nós cometemos erros, nós temos que colher o que plantou. Mas se nós começarmos a semear boas sementes, depois acaba aquela colheita e nós começamos a colher uma nova colheita. O dia que Deus nos permitiu vir para esse prédio, que era um prédio de novo maior e bom e de fato de conforto, melhor inclusive do que o do Posto Maçã, pela disposição dos ambientes, nós nunca tivemos problemas de pagar o aluguel, nunca faltou. Deus sempre nos deu a graça, Deus sempre nos abençoou, mas nós precisamos terminar um ciclo e começar outro. Amém? Ministerialmente falando, eu tive que ligar para o André Rummel ontem. Ministerialmente agora, não finanças, não vida moral, não vida ética, mas ministerialmente eu tive que ligar para o André Rummel ontem. E dizer: André, em 2014 eu falei com você, e você me deu uma orientação em 2014, e eu não cumpri. 10 anos atrás. Mas hoje eu estou te ligando, meu irmão, para dizer que em janeiro, Deus me chamou, falou comigo, e me disse o que eu tinha que fazer, e o que Deus me falou que eu tenho que fazer é exatamente o que você falou para mim há 10 anos atrás. E ele ria no telefone, né? Eu falei: meu irmão, não tive cabeça e maturidade para entender o que você estava ministrando para mim. Aí choramos junto, oramos junto, foi uma benção. Mas eu preciso, primeiro, colher o que eu plantei, passar essa colheita, semear sementes boas, para começar a viver o melhor de Deus que está por vir. Amém? Diante de uma situação que eu pequei, errei, falhei, tomei decisões que não deveria ter tomado, primeiro eu decido se culpo a Deus ou se assumo a responsabilidade. Segundo, eu decido se oro ou não oro. Terceiro, e agora vem para terminar a mensagem dessa noite. Primeiro, eu decido se culpo a Deus ou se assumo a responsabilidade. Segundo, eu decido se eu oro, se eu busco a Deus ou se eu endureço meu coração. Terceiro, eu encaro ou eu fujo. E nós voltamos aonde nós começamos a mensagem dessa noite. Diante de uma situação de crise, que você foi o responsável e está sofrendo com as consequências, você tem 3 decisões a tomar: culpa a Deus ou assume a responsabilidade, ora e busca a Deus ou não ora e se endurece o coração. Terceiro, encara ou foge. Minha pergunta para você nessa noite, diante dos problemas da sua vida: você vai fugir ou você vai encarar? E como teu pastor, na condição nessa noite de alguém que está servindo a igreja, pregando a palavra de Deus, eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus: Deus é contigo. Encare as consequências, encare as colheitas ruins, porque aquele que encara a colheita ruim, semeando sementes boas, vai ser levantado por Deus no próximo ciclo, na próxima fase. Pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 10 anos, mas Deus te levanta, porque a Bíblia diz: o justo pode cair 7 vezes, em todas elas o Senhor o levanta. Mas você precisa estar disposto a encarar. Essa é a palavra nessa noite. Diante dos problemas. Gente, não adianta depressão. Não adianta ir para a cama, não adianta ir para os remédios, não adianta ir para a cachaça, não adianta ir para a pornografia, não adianta culpar a Deus, não adianta culpar os outros, não adianta amargar. Se posicione, diga: Deus, eu estou diante de um momento difícil, eu vou encarar, porque Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se te mostrares frouxo na hora da angústia, sua força será pequena. Diga ao fraco: eu sou forte. É coisa para gente séria. É assumir. É dar jeito. É dar jeito, é assumir. Mas está difícil, está uma bagunça. Então começa, toda bagunça, como que você encara a bagunça? Toda bagunça você começa fazendo o que a gente classificando.
Põe no papel suas contas, põe no papel suas dívidas, comece a resolver, coloque diante de Deus, chame alguém para confessar os seus pecados, chame alguém para fazer uma auditoria na sua empresa, chame alguém para fazer uma consultoria, comece a colocar numa lista, comece a colocar no papel, comece a organizar a bagunça, comece a classificar, vai, sabe, meia para um lado, cueca para o outro, camiseta para o outro, roupa suja vai para o cesto vai para a lavanderia, para o guarda-roupa vai a roupa limpa, roupa passada, as camisas vai para o cabide. É assim que se organiza um quarto, é assim que se organiza uma empresa. Você começa a separar o que é conta sua, o que é conta da empresa, o que é imposto, o que não é imposto, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, por onde começa, com quem que você vai conversar, com quem que você vai sentar, com quem que você vai alinhar, qual é a estratégia que você vai fazer. Mas se levante e comece a plantar algo novo, encarando a colheita daquilo que você se amarrou no passado. Você tem 3 decisões diante de um erro na vida: assumir a responsabilidade, orar e se humilhar diante de Deus, e encarar os problemas. Encarar os problemas. Encare seus gigantes, encare seus medos, encare o seu passado, encare seus fantasmas, encare seus inimigos, encare as suas derrotas, encare. Eu lembro que o Dale Carnegie, quando foi escrever um livro sobre ansiedade, o título do livro é bem sugestivo: Pare de se preocupar e comece a viver. Eu lembro que Dale Carnegie disse o seguinte: diante de uma situação de ansiedade, assuma o pior cenário. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai dar certo? Assuma que não vai, daí trabalhe para dar certo, mas assuma o pior cenário. Meu Deus, gente, li isso, é uma frase de um livro, mudou minha perspectiva para algumas situações da vida. Você precisa tomar uma decisão nessa noite, e essa decisão é encarar seus problemas, encarar o seu passado, encarar o seu pecado, encarar seus erros, encarar sua arrogância. Vou pedir para você se colocar em pé, vou pedir a banda que vem aqui, vou pedir que você em pé feche seus olhos. Deus está nesse lugar e Ele está olhando para você. E sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu estava na janela, eu vi tudo, eu vi suas decisões, eu vi os momentos que você fez o que eu não te mandei fazer, eu vi os momentos que você tomou decisões que não deveria tomar, eu vi os momentos que você confiou nas forças do Egito, e você confiou nas forças das trevas, e você confiou nas estratégias dos homens, e você confiou nos conselhos dos homens, e você confiou na historinha que você contou para você mesmo, que se você fizesse assim ou assado, ia dar certo, mas você fez isso sem Deus. Se você tomou decisões erradas, se você tomou decisões erradas, se você tomou decisões erradas, e se você está colhendo colheitas amargas, mas nessa noite a sua decisão é: eu assumo a responsabilidade. Gente, esse apelo ele tem 3 pré-requisitos. Se você tomou decisões erradas, está colhendo uma colheita amarga, mas nessa noite você assume a responsabilidade, você decide clamar o nome de Jesus e vir a Jesus, e você decide encarar seus problemas. Enquanto nós cantamos,
vem aqui na frente, nós queremos orar por você, nós queremos orar junto com você, porque estamos nesse mesmo barco, estamos nesse mesmo apelo. Então, nesse momento, se você decidiu que você é o responsável, que você vai clamar a ajuda de Deus, e que você vai encarar seus problemas, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu falei para vir só quando tocasse a música, né? Então agora pode vir. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por essa noite. Cura é poderoso, teu nome é vida. Pode chegar bem na frente, bem na frente. Se você quiser se ajoelhar diante de Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Venha em nome de Jesus, venha cá. Vamos orar juntos nessa noite. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Vamos chorar diante de Deus nessa noite. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é vida. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome Coloque sua vida diante de Deus. sobre toda mente e coração. Deus, nós nos humilhamos diante de Ti nessa noite. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Assim como reis, sacerdotes e profetas, assim como o povo de Israel, assim como os povos quando erravam contra o Senhor, assim como Nínive, nos dias da pregação do profeta Jonas, nós nessa noite, assim como em Pentecoste, diante do mover do Espírito, aquela multidão se volta para Pedro e diz: e agora o que faremos? E Pedro diz: arrependam-se, cada um de vocês creiam, sejam batizados e serão salvos, pois a promessa é para vocês. Nessa noite, nós nos humilhamos diante do nosso Deus. Eu peço que você que está aqui na frente, em toda a igreja, comece a orar nesse momento. Eu sei que você está trazendo questões particulares, mas comece a dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu assumo a responsabilidade, Senhor, eu me humilho, e Senhor, na condição de pastor, nessa noite, eu venho diante da sua igreja, representar a nossa igreja, representar a nossa cidade, representar, ó Deus, a nossa humanidade, Senhor, e a nossa nação brasileira, e nós dizemos: Senhor, ó Deus, estamos sendo atacados de todos os lados, e muitos desses ataques, Senhor, são brechas que nós mesmos abrimos.
em muitas áreas das nossas vidas, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, espirituais, éticas, morais, mas nós estamos colhendo, Senhor, e nesse momento nós nos humilhamos diante de Ti, e nós dizemos: Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu falastes pelos Teus profetas, por meio dos patriarcas, assim, ó Deus, no tempo, ó Deus, do tabernáculo e do templo de Salomão, Senhor, que se nós nos voltássemos ao templo, que se nós nos voltássemos ao tabernáculo, o Senhor nos ouviria, mas nós não estamos no antigo, ó Deus, testamento, nós não estamos no tempo da lei, da velha aliança, estamos na nova aliança, e nós não temos um tabernáculo, e nós não temos um templo, não temos um cordeiro a ser sacrificado nessa noite, nesse lugar, não temos, Deus, um sacerdote para interceder por nós, diante de Deus, mas no tempo da graça, temos somente a Jesus, e tendo Jesus, nós temos em Jesus o templo que foi erguido em 3 dias, nós temos o sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai, e nós temos o Cordeiro que foi morto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, diante de Jesus nessa noite, nós não viemos aqui, ó Deus, contar nossas vantagens, ou ó Deus, propagar a nossa santidade e acertos, mas estamos aqui para nos humilhar na Tua presença e dizer: Senhor, nós nos humilhamos, Senhor, somos pequenos, Senhor, erramos contra o Senhor, e assim como o discurso do filho pródigo, voltamos para a casa do Pai nessa noite, dizendo: pecamos contra o céu, pecamos contra Ti, tomamos decisões, escolhas que não eram Sua vontade para nós, fizemos na nossa força, na força do nosso braço, no nosso orgulho, na nossa soberba, pelas motivações erradas, mas nessa noite nos quebramos diante de Ti, nessa noite nos derramamos diante de Ti, e dizemos: Senhor, tem misericórdia da Sua igreja, tem misericórdia da Sua noiva, tem misericórdia do Seu povo, tem misericórdia de mim, Senhor, pois temos errado contra o Senhor, pois eu tenho errado contra o Senhor, e nessa noite eu me humilho, e nessa noite eu me quebranto, e eu digo: Senhor, tenho 3 decisões para apresentar diante de Ti nesse apelo. A primeira é que a responsabilidade, Deus, das colheitas ruins e amargas que estou colhendo não são Tuas, Deus, mas são minhas. Foram decisões, foram coisas que eu fiz, foi a forma como eu encarei a vida e vivi a vida. Senhor, eu assumo a responsabilidade, e por isso eu me humilho na Sua presença. A segunda coisa que eu decido, Deus, nessa noite, é orar a Ti e dizer: Senhor, mesmo sendo o meu erro, mesmo sendo a minha falha, venho à Tua presença, pedir e apelar a Sua misericórdia, estende o cetro de justiça. Nessa noite nós tocamos na ponta do altar, e nós pedimos: Senhor, nosso Deus, exerce Sua misericórdia. Senhor, não leve em consideração os erros que cometemos, assim como disse o salmista, mas Senhor, exerce misericórdia, exerce amor e compaixão por nossas vidas. Nós nos humilhamos, nós oramos, nós nos quebrantamos, assumimos nossa responsabilidade. E em terceiro lugar, Deus, nessa noite nós tomamos uma decisão: nós não vamos fugir, nós não vamos afundar, ó Deus, nos pecados que nos amortecem, nos pecados que nos fazem ficarmos, ó Deus, adormecidos diante dos problemas. Nós não vamos fugir à cachaça, nós não vamos fugir à pornografia, nós não vamos fugir à preguiça, à apatia, à mentira, nós não vamos fugir aos enganos e às propostas de Satanás, nós não vamos ceder à prostituição, não vamos ceder aos convites indecentes, não vamos ceder às propostas indecentes, mas nós nos comprometemos em encarar nossos problemas. Nós nos levantaremos desse apelo para voltar para nossa casa, trabalhar duro, com seriedade, derramarmos o azeite nas tigelas, vemos a mão de Deus nos prosperando em tempos de crise, e nós estaremos dispostos, ó Deus, a fazer, ó Deus, o que o Senhor nos chamou a fazer, para honrarmos o nome de Jesus, para que possamos voltar a orar a oração do Pai Nosso, e dizer: santificado seja o Teu nome, pois eu, como Teu filho, não estarei mais envergonhando o Seu nome. A
através de uma nova plantação. E depois dessa nova plantação, ó Deus, levamos em consideração o que diz o Salmo 126, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria, trazendo os feixes. Aquele que chora enquanto lança a semente, voltará com júbilo e alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia! Agora nós pedimos, Senhor, que de tudo que nos comprometemos nesse altar, que em tudo o Senhor nos perdoe, nos ajude, nos dê ousadia, nos dê coragem, para que possamos começar uma nova fase, uma nova plantação, um novo ciclo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então, nesse momento, diante desse arrependimento, assim como na palavra de Deus, muitas vezes após o rei se humilhar, o profeta assumia a palavra e dizia: o Senhor ouviu a oração, livrará o seu povo, ajudará o seu povo em suas batalhas. Eis que o melhor de Deus está por vir em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode voltar ao seu lugar. Nós vamos adorar o nosso Deus. Enquanto você retorna, toda a igreja fica em pé. Nos preparamos para a ceia do Senhor e terminaremos esse culto dessa noite ceando na presença de Deus, em temor diante daquele que nos chamou. Aleluia. Pai, nós abençoamos os elementos da ceia nessa noite. Pão e o suco. Aqueles elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. Temos um sumo sacerdote e temos um cordeiro. E tudo já foi conquistado na cruz do Calvário. Todo o preço foi pago. Em Jesus somos salvos. Nele nós existimos e nos movemos. Amém. Enquanto cantamos, você que já foi batizado, depois de adulto, mediante uma confissão, uma profissão de fé, e foi batizado por imersão nas águas, você pode participar desse momento da ceia conosco, em nome de Jesus. Amém.
segurando os elementos da ceia, vamos dizer nessa noite que Ele cresça e eu diminua. Vamos dizer nessa noite que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de Você pode levantar a sua voz. Você pode levantar ainda mais alto a sua voz. Amém. Você crê nisso? Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Só as vozes, vamos dizer. Nenhuma banda do mundo substitui quando a igreja de Jesus levanta a sua voz em uníssono para adorá-lo e diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Já preguei hoje, mas não posso deixar de trazer uma mensagem para você nesse momento da ceia. Não foi na noite que tudo deu certo. Não foi na noite que multiplicaram os pães e os peixes. Não foi na noite de sucesso de multidões. Não foi na noite de milagres. A noite que Jesus repartiu o que tinha, simbolizando repartir o seu corpo, sua vida, sua santidade, para que nós impuros sejamos purificados pelo sangue de Jesus, foi numa noite ruim, foi na noite que ele foi traído. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, é agradecer em dias difíceis, é dar graças em noites escuras. Tomou o pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Pai, nós oramos para que, assim como o nosso Senhor suportou noites aonde foi traído, aonde foi humilhado, perseguido, rejeitado pelos homens, estava disposto a adorar a Deus e dar graças por aquilo que Ele tinha nas mãos. Nessa noite nós queremos te agradecer não pelo pão físico, não pelo elemento, mas por aquele que o elemento, para quem o elemento aponta, que é Jesus. Nós queremos te agradecer pela salvação, pelo Cordeiro, pelo pão vivo que desceu do céu. Te damos graças nessa noite, Jesus. Amém. Participemos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, aleluia, e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha.
Todas as vezes que a igreja de Jesus se reúne no primeiro sábado do mês para cear, não cumprimos um rito religioso, mas anunciamos a volta de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus e a volta de Jesus para nos buscar. Pai, nós te agradecemos pelas promessas, pelo sangue precioso. Como o sangue de um só homem pode purificar toda a humanidade, é porque nem o sangue de toda a humanidade chega perto do sangue precioso e santo desse único homem, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, enviado do Pai, o Messias. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você preste atenção nesse momento da ceia. Nós te agradecemos pelo perdão dos pecados, por ter nos perdoado na cruz do Calvário, para que possamos viver uma nova vida, em uma nova aliança no sangue de Jesus. Participemos do cálice. Quando o sacerdote entrava com sacrifício, uma vez por ano, uma corda amarrada em sua cintura, para que no caso de ele estar em algum pecado e cair morto na presença de Deus, fosse arrastado para fora. Mas após ter apresentado o sacrifício, e Deus ter aceitado o sacrifício no Antigo Testamento, quando o sacerdote saía vivo, o povo entrava em festa, em comemoração por mais um ano de perdão. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi o único sacrifício de perdão para nós. Então todas as vezes que tomamos a ceia, nos lembramos que não precisamos mais de um sacerdote humano e de um sacrifício de um animal nesse mundo para pagar os nossos pecados por um ano, mas temos confiança em tão grande salvação, em Jesus Cristo temos o sumo sacerdote, em Jesus Cristo temos o perdão dos pecados, em Jesus Cristo nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se mais uma vez participamos da ceia, temos motivos a comemorar, porque fomos perdoados em Jesus e agora somos novas criaturas, novas pessoas, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da morte para a imortalidade em Cristo Jesus. Aleluia! Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos que Ele está. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Você tem uma semana abençoada em Cristo Jesus. Nos encontramos nas programações e amanhã às 18h30 temos o encontro dos nossos 3 ministérios aqui na igreja: Power Up, Start e Zeal. Vai ser o nosso mini fly, tá?
especial, vai ser o pior. Bíblia e oração. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe sua vida.